E agora, gente, com uma salva de palmas, recebam Vivi Martinello. Tem um videozinho. Eu tenho convicção que tem mulheres aqui que têm palavras profundas, tem graça de Deus, mas você vive escondida, desprezando o que Ele colocou em você, porque você acha que Ele vai usar aquela que tem nome. E Ele está falando: será que você não confia em mim? Boa tarde, gente. Que honra estar aqui, que presente de Deus estar aqui com vocês. Foi uma maratona. Deus, Ele é aquele que faz tudo perfeito. E a gente precisa entender que quando Ele nos movimenta, nós precisamos obedecer. Era para mim estar aqui desde ontem. E eu me organizei para ter um tempo de qualidade, para ficar aqui. Mas ontem foi o batismo lá na igreja. 800 pessoas desceram as águas do batismo. Entre essas 800 pessoas, 2 sobrinhos meus. Meu irmão está voltando para o Senhor Jesus. A casa dele está sendo salva. E eu não podia, de jeito nenhum, estar ausente nesse momento. E aí, quando eles falaram assim: não, tia, então a gente não se batiza, espera o dia que tu vai ter aqui, só que vai ser só ano que vem. Eu falei: não, vamos aproveitar agora. Aí eu falei com a Lulu: me libera. E eu consegui um voo na madrugada, estou virada uma noite inteira sem dormir. Mas é tão bom que quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, o sustento vem. Eu quero dizer isso para você: se tem cansaço aí, é bom parar um pouquinho e ver se foi Deus mesmo que mandou você fazer isso. O Senhor hoje vai trazer essa clareza para nós. Mas antes de começar, eu quero dizer que eu trago um abraço apertado da Abba Pai Church, da igreja, para vocês. Trago um abraço da minha família. Era para a Vitória estar aqui junto comigo. E eu tinha planejado que nós duas íamos ministrar juntas aqui. Eu ia trazer ela para dar uma palavra no meio da minha. Mas com a troca das passagens a gente não conseguiu. Mas eu quero agradecer também a Lu por me convidar. Eu sei que é tudo orado, é tudo pensado. Colocar o microfone na mão de alguém é muita responsabilidade. Eu quero te abençoar pelo coração lindo que tu tens, pelo coração verdadeiro. Gente, essa mina é crente de verdade. Conheço os bastidores da Lu e essa menina é de verdade. E que bom, no meio do caminho Deus presenteia a gente com pessoas de verdade. Amém? Está ali a minha amiga Séries também, as filhas. Eu estou também aqui com a minha prima, minhas 2 primas, amigas aqui de Criciúma. E eu trouxe uma palavra hoje. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: se prepare. Tem aluna do Casa de Isabel aqui? Meu Deus! Casa de Isabel é uma mentoria online. Nós, na pandemia, o Senhor falou comigo assim: chama as mulheres para um tempo de ensino, de cuidado. E eu ia fazer um retiro. E quando chegou a pandemia, não teve retiro, mas teve uma plataforma online sem limites. E aquilo que era para ser ministrado em 3 dias, transformou 2 anos. Casa de Isabel tem 2 fases. E somos mais 60 mil alunas. Aquilo que só Deus poderia fazer, Ele fez. E é uma casa, muito se parece com essa conferência Posicionadas, né? Aqui eu vi muito isso. Eu vi Moisés e vi Josué. Eu vi Isabel e vi Maria. Eu vi 2 gerações caminhando juntas, encorajando umas às outras, uma renovando a outra. A palavra que eu trago hoje é uma palavra que nasceu nesse tempo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está prestes a inaugurar algo novo na igreja brasileira. Mas às vezes a gente fala amém, mas será que a gente está totalmente entendendo
que muitas vezes o novo dele vai trazer desconforto, vai trazer mudanças, vai trazer desligamentos, vai trazer novas alianças. Será que a gente entende mesmo? Será que a gente está entendendo que Ele é o Senhor? Será que a gente está falando assim, Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele pede? E o Senhor está fazendo algo novo. E eu queria voltar só alguns anos na igreja do Brasil. Eu lembro que há anos atrás, nós tínhamos as igrejas tradicionais, né? Uma das igrejas que veio evangelizando o Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Nós temos muitas igrejas que são igrejas tradicionais. Muitas de nós aqui viemos de igrejas tradicionais. Nossos avós, nossos pais vieram de igrejas tradicionais. Mas no meio daquele movimento que não era errado, que alcançava, escute, falava a linguagem daquela época, Deus levanta um novo. Vocês lembram das comunidades? Quem é do Rio de Janeiro aí, as comunidades Zona Sul, né? O que acontecia com as comunidades? As comunidades não nasceram nos prédios, as comunidades nasceram dentro de casa, as igrejas dentro dos lares. E vocês lembram que o que acompanha uma mudança na igreja, pelo menos 3 coisas começam a acontecer. As canções começam a mudar, as ministrações começam a mudar, e novos homens e mulheres de Deus são levantados nesse processo. Josués são levantados, pessoas escondidas, auxiliares, pessoas que estavam nos bastidores, são levantados por Deus. E a gente vai lembrar de algumas canções aí da época, né? Se a gente for cantar das igrejas tradicionais, a gente vai lembrar daquele corinho, né? Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi numa canção dessa que talvez o teu avô, os teus pais se converteram. Mas vem as comunidades e Deus muda as canções. Oh, leva-me à sala do trono. Vocês lembram? Pelo novo e vivo, meu Deus, pelo sangue eterno, nós somos sacerdotes. Oh, leva-me à sala do trono. E aí, a gente viu grandes canções. Lembra daquela? Vento do Espírito. Pode ficar sentado. E a gente vê tantas outras. Mas quando as comunidades estavam tão fortes e canções, Deus não cabe numa caixa. A gente vê uma mineirinha, uma Aninha, aqui nesse lugar. E um movimento de adoração começa a invadir Belo Horizonte, invadir o Brasil. Deus estava inaugurando algo novo. E canções como: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E a gente também vê aquela que foi tão forte. Poderoso Deus,
eu quero te informar que nós estamos numa virada de chave como essa. O cenário está prestes a mudar. Parece que eu ouço o barulho e o cheiro do novo, de canções que nunca foram cantadas, estão prontinhas no céu para serem entregues a homens e mulheres anônimos, cheios da presença de Deus para essa hora. Eu vejo obras literárias que daqui a alguns 80 anos, 60 anos vão ser clássicos, na cabeceira de meninos e meninas, de homens e mulheres, de algo que Deus fez. Há um renovo. Mas sempre que Deus está prestes a inaugurar algo novo, a geração que passa parece que persegue. Mas eu estou crendo que essa geração agora de líderes, agora como Moisés, não vai ser uma geração que vai perseguir como o faraó, que vai reter, que vai tentar esconder, escravizar. Mas é uma geração de líderes que vai passar o bastão com bastante precisão na hora certa. Quando eu estava no voo vindo para cá, eu falei, eu vim viajando sozinha, a Vitória ia vir comigo, não conseguimos. E eu falei assim, Deus, por que eu não mandei ela? Porque depois eu pensei, por que eu não mandei ela no voo que já estava comprado e vim no outro voo? E me veio um versículo tão forte dentro do voo, quando Jesus chega para os irmãos e diz assim, ainda não chegou a minha hora. Quando ele fala para Maria, que tenho eu contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. O Senhor falou assim comigo, as circunstâncias que eu promovo são para fechar portas e abrir. Fica tranquila em todas elas, que é o meu movimento, aquilo que eu estou fazendo. Só que nós estamos de novo num momento como esse, num momento onde Deus vai fazer coisas novas. A Paulo e o livro, olha, é sobre realeza. Quem fala sobre realeza hoje? E como nós precisamos ser lembrados da realeza. Deus vai entregar palavras, direções. Sabe de uma coisa? Em cada tempo, Deus chama uma Esther, uma mulher que tem resposta para aquele tempo, para aquela hora, uma mulher bem posicionada. Só que até os maiores profetas podem se perder no meio do processo. Até os maiores homens e mulheres de Deus podem se perder no meio do processo. E eu queria muito que você abrisse junto comigo 1 Samuel 16. Há uma nova unção derramada aqui nesse lugar, nessa noite. Quantas meninas solteiras nós temos aqui? Quantas meninas que estão... Quantas mulheres casadas, mães nós temos aqui? Um encontro de gerações nesse lugar. Aleluia. Que coisa linda, que unção. Você percebe uma unção agora caminhando pela gente? Ela é palpável. 1 Samuel 16 diz assim: eu vou obedecer. Primeira Samuel diz assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E o Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram.
Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e os seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é esse homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência e nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. E da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E aqui eu acho que Samuel pensou: eu errei a casa, eu não ouvi o Senhor, porque de todos os filhos de Jessé, que o Senhor diria que ele escolheria, ele não escolheu nenhum. Mas Samuel faz uma pergunta emblemática, enfática, que vai mudar tudo. Então Samuel perguntou: são todos esses os teus filhos? E Jessé respondeu: eu ainda tenho. Você pode repetir comigo? Eu ainda tenho. Os céus estão olhando para a igreja do Brasil, e o céu está dizendo assim, ó: eu ainda tenho. Quando você pensa que tudo está perdido, o céu está falando: eu ainda tenho. Eu ainda tenho mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E Samuel voltou para Ramá. Até aqui. Esse texto traz algumas lições. Eu vou perguntar, mas não levanta a mão. Quem aqui está cansada? Quem aqui, nesse ano, passou por um processo de desânimo? De pensar assim, ó: eu vou desistir. Quem aqui sofreu tanta decepção, tanta frustração, que pensou assim, ó: não tem jeito. Talvez pessoas que estão aqui ficaram com a síndrome de Elias. Elias disse assim: Senhor, só eu sobrei. Se escondeu numa caverna. Jezabel está solta, Jezabel está reinando, eu não quero mais. O Senhor chega para Elias e diz assim: querido, sai para fora da caverna. Tem 7.000 de todo joelho que não se prostrou a Baal. Você não está sozinho. Deus muda a perspectiva de Elias. Mas esse ano foi um ano difícil. Mas é o ano da mudança. É o ano que nós estamos no momento de transição. Gente, se você não se mudou nesse ano, alguém do seu lado se mudou, alguma coisa aconteceu. Esse ano foi um ano de muita troca de mesa, de muita mudança. E não é por acaso. O Espírito Santo está fazendo isso aqui, ó. E eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente vai mudar, primeiro o que acontece antes da mudança? Uma baita de uma bagunça. E você pensa assim: eu queria tanto do jeito que estava, porque estava tão melhor. E o Senhor fala: mas para a mudança que eu quero promover, eu vou precisar bagunçar um pouco as coisas. A gente vê um profeta, nesse primeiro versículo, a gente vê um profeta chorando por algo que Deus já tinha reprovado. E eu quero tirar algumas lições com você desse texto. A primeira: não chore pelo que Deus já reprovou. Não tente reconstruir o que Deus destruiu.
Quantas vezes nós estamos recalcitando contra os aguilhões de Deus? A Bíblia diz que quando Paulo cai em Damasco cego, o Senhor fala com ele e diz assim: Paulo, por que você recalcita contra o meu aguilhão? Gente, o aguilhão era uma espada de ferro usada para parar o cavalo. Então espetava o cavalo, e quanto mais o cavalo se movimentava, mais ele se feria. E o Senhor falou para Paulo: Paulo, eu estou te parando. Você acha que você está perseguindo cristãos? Você está me perseguindo. Você pensa que está me agradando com as leis judaicas, mas você está me perseguindo. Deixa eu te parar, filho. Às vezes nós recalcitamos contra aquilo que Deus já pediu para a gente parar. Olha aí para sua amiga, só dá um cutucãozinho nela assim: agora pode. Não te disse? Tenho certeza que muitas de vocês já falaram isso. A nossa conversa de hoje de manhã no café. Não tente reconstruir o que Deus destruiu. Agora deixa eu te dar um conselho. Olha o que ele fala aqui para Samuel. O Senhor disse: Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. O lamento tem um tempo. Nós passamos por um luto recentemente. A minha sogra do coração faleceu em 2021 por conta do Covid. Ficou 50 dias na UTI e o Senhor a levou. Era uma das minhas melhores amigas, confidentes, ajudantes, tudo que você pode imaginar. O meu socorro, o Senhor levou. No primeiro ano, sem ela, eu não conseguia falar dela sem chorar. Esse ano foi que eu consegui, quando fez 2 anos, eu consegui voltar a falar as coisas engraçadas, porque ela falava algumas coisas erradas. Eu lembro que um dia ela chegou para mim, eu tinha comprado um celular novo. Ela disse assim para mim: esse teu celular tem pendrive? Eu disse: o que tu quer dizer com isso? Isso virou, pendrive virou um meme lá com a gente. Então eu nem tocava nessa história, mas agora eu já consigo falar dela sem chorar. Eu já consigo lembrar, ter as memórias. Eu já consigo ir na casa do meu sogro sem me desesperar. Consigo entrar na cozinha que ela cozinhava sem chorar. Porque existe um tempo de lamento. A própria psicologia diz isso. Existe um tempo do choro. Se você está passando por um luto, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai lamentar o suficiente, nem mais nem menos. Porque o Senhor chega para Samuel e fala: você lamentou o suficiente. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Muitas de nós já estamos curadas, mas ainda estamos com posturas de mulheres feridas. O anjo lá, está lá do lado da tua cama: mas eu já te curei disso. Aí você senta com a sua amiga, aquela velha ladainha. Quando eu tinha 5 anos de idade, gente, em nome de Jesus, você já lamentou o suficiente pelo que já passou na sua vida. Agora bate a poeira, levanta e vai viver o novo de Deus para a sua vida. Para de ficar voltando a velhas histórias, a velhas dores. Elas só paralisam. Ah, Jesus, eu vou fazer uma coisa que eu não suporto fazer, mas eu vou fazer. Eu quero que você sacode a pessoa que está do teu lado, mas é sacudir mesmo. Eu não estou brincando assim. Não é de mentirinha. Sacode aí, fala assim, ó: acorda para o novo de Deus. Para de lamentar pelo passado. Você já lamentou o suficiente pelo que passou. Deus tem coisas novas para você. Você pode glorificar Ele por isso. O novo. O Senhor falou: Samuel. E gente, Samuel é conhecido por ouvir a voz de Deus. E você pode ouvir a voz de Deus e está ainda lamentando ou tentando reconstruir o que Deus destruiu. Algumas mulheres hoje aqui à tarde vão virar a página. Sem dó, ficou a recordação
E vou te dar um conselho: feche ciclos com honra. Quem não sabe terminar não está pronto para começar. Feche com sabedoria, saia pela porta, seja clara, honesta, discreta, não exponha ninguém. Saiba de uma coisa: a própria árvore vai dar conta de identificar e de mostrar quem ela é. As pessoas, elas vão mostrar quem são, porque uma árvore é conhecida pelo fruto que ela carrega. Você não precisa apontar: é uma laranjeira. Não! Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Saia com honra. Saia com honra de ciclos que estão se fechando na sua vida. Não precisa ser uma lesão emocional. Não precisa, você pode tratar isso de forma diferente. Eu vejo o Espírito Santo, meu Deus, curando aqui. Como aquele bom samaritano colocando óleo, sabe, azeite na ferida. Oh, Jesus. Você está chorando por coisas e em lugares que Deus não está mais. Ele já está à frente. Eu vivi para ver uma cena que eu sonhava em ver. Eu estive em Israel em julho. Duas coisas eu queria ouvir, duas palavras em hebraico eu queria muito ouvir. E nós estávamos numa praça e um pai judeu estava na frente e o filhinho dele logo atrás. E o filhinho se distraiu com as coisas e viu o pai lá na frente. E o menino de uns 3 anos gritava: Abba, Abba, chamando de papai. Abba! E aquele Abba volta para trás e espera o filho chegar. É isso que Deus está fazendo hoje com a gente. Se você disser assim: Abba, eu acho que eu me distraí aqui no lamento, eu acho que eu preciso virar a página, eu preciso abraçar o novo que o Senhor está trazendo para mim, me ajuda. E uma outra palavra que eu queria muito ouvir, eu estudei um dia que Sedaká, quando alguém está em Israel e vai pedir uma esmola, ele não pede assim: oh, me ajuda, como o Brasil, né? Tem um dinheiro, ele fala assim: ó, Sedaká, faça justiça, você tem e eu não tenho. Sedaká, faça justiça, divide o que você tem comigo. E eu estava numa rua, quando uma mulher passa, ela para, olha para mim e fala: Sedaká. Eu abracei ela no meio de todo mundo e comecei a chorar. Eu não falava inglês, nem a língua dela, eu só falava em mímica para ela. Ali nasceu Libras na minha vida. Mas o Senhor hoje está falando assim: ó, deu, chega. O Senhor está dando um basta nessa tarde. Segunda coisa, que a postura que Samuel toma, que Deus fala para ele: olha isso, não basta só parar de lamentar. Nós estamos numa conferência posicionadas. Não é o seu DNA que vai dizer onde você vai estar amanhã. É sua postura, sua posição. A maioria, se você olhar aqui, a maioria das promessas estão na Bíblia. Fala assim, ó: se andares nos meus caminhos. Se. A sua posição muda tudo. A sua obediência. Mas aqui a segunda postura, ele diz assim: ó, agora encha uma vasilha com óleo. O Senhor está falando assim: para de lamentar, vira a página, encerra o ciclo com honra. Mas agora busca um óleo fresco. Você sabia que uma das coisas que faz fundir o motor de um carro, que a gente que é mulher, a gente entende tudo de mecânica. Mas eu conversando com um amigo mecânico, ele disse assim para mim, eu falei: o que faz um carro parar? Eu estava estudando sobre isso, estou escrevendo algo sobre isso. Ele é dono de uma oficina, e eu falei: o que mais chega aqui para ti? Qual o maior problema? Ele assim: olha, uma das coisas que mais acontece para fundir um motor, para parar um carro mesmo, é a pessoa estar andando com óleo velho. Então o que vai fundir o motor não é uma peça estragada, mas é andar com óleo velho. E ele falou: o óleo precisa ser trocado. Por isso, quando um carro está com problema, ele vai queimando óleo muito fácil, né? Assim.
E ele falou: um óleo novo é capaz de impedir que o motor seja quebrado. Quantos de nós ministerialmente estamos funcionando, andando? Carro representa ministério, serviço, trabalho. Quantas de nós estamos ainda andando com óleo velho? Com uma vida de oração no passado, com uma vida de jejum do passado, e o carro está quase parando. O Senhor está falando aqui: eu quero derramar óleo fresco sobre você. Aí você fala amém, mas você já sabe como é que o óleo fresco nasce na nossa vida? Através dos esmagamentos que a gente se permite passar. Lá em Jerusalém, um dos lugares mais marcantes para mim, até me perguntaram isso esses dias, qual foi o lugar mais marcante? É quase impossível descrever um lugar mais marcante, mas um dos lugares que eu mais me constrangi foi o Getsemane, o Jardim das Oliveiras. Ali Jesus ficou sozinho. Ali Jesus convidou os amigos para orar, poucos, os mais chegados, e eles dormiram. Ali Jesus teve que dizer: poxa, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora, eu estou angustiado. O Getsemane, o lugar de prensar uva, é um lugar que a gente às vezes é esquecido. É um lugar onde a gente vai ser esmagado, a gente vai ser rejeitado. Aquilo que a gente queria tanto que acontecesse, não vai acontecer. Jesus mesmo disse assim, ó: se possível, afasta de mim esse cálice. Se Jesus disse isso, gente, mas que seja feita a tua vontade. E eu fui lá nesse lugar. Tem algumas oliveiras lá que são milenares. Elas são até protegidas para que ninguém encoste nelas. Mas eu fiquei olhando para aquelas oliveiras e pensando: meu Deus, e todas elas estavam carregadas de fruto, de azeitona. Só que quando eu saí do Monte das Oliveiras, ali do Getsemane, eu fui para a praça de Jerusalém. E gente, não sei se você já foi lá, mas talvez você teve a mesma sensação que eu tive. Parece que você é daquela cidade. Sabe, uma praça que traz alegria. Tudo é tão vivo, é tanta vida naquele lugar. Lá no meio de Jerusalém. O meu guia, que é um judeu, no meio do nosso passeio ali, ele gritou. Eu estava pegando água e ele só deu um grito: isso é Getsemane. Ele fala em português, daquele jeito, todo com um sotaque. Isso é Getsemane. E eu falei: o quê? Ele disse: isso, quando eu olho um lugar onde tinha uma pedra redonda enorme sobre outra base de pedra, e ele falou: isso aqui é Getsemane, o lugar de prensar azeitonas, de fabricar o óleo. Aí eu falei: como que é? Ele falou: coloca aqui, ó, e agora roda a pedra, ó, vai esmagando. Para produzir óleo fresco na nossa vida, o Senhor vai precisar nos esmagar as nossas vontades, os nossos desejos. Talvez você que é jovem ainda, não se relacionou com ninguém. Talvez Deus vai pedir para você renunciar a relacionamentos, renunciar a amizades. Eu lembro, a Vitória sofreu muito na escola. Parece uma coisa, era uma coisa do diabo, mas depois eu vi que era Deus. Tem vezes que a gente acha que é o diabo, né? Mas eu descobri uma coisa: quem corrige filho é pai, não é o vizinho. E a Vitória, ela não se encaixava em nenhuma sala de aula que ela ia, ela não se encaixava. E ela vinha chorando, gente, de soluçar. As lágrimas pingavam daquela menina de 8, 7 anos, 9 anos. Eu cansei de ver, dizer: mãe, eu sou muito diferente delas. Elas não me convidam, eu não faço. Quando eu tento fazer parte, eu não consigo. E eu dizia: filha, ser diferente é um presente. Com o passar dos anos, nós vemos que todas aquelas portas fechadas foram protetivas.
Todas aquelas portas fechadas de relacionamento foram protetivas, guardaram o coração dela, e um óleo fresco, através do esmagamento da dor de não ser aceito, foi liberado sobre ela. Hoje, às vezes eu estou em casa, ela liga o teclado, gente, é sobrenatural. Ela está lá no escritório, a casa está, às vezes eu estou falando com a Bela, de repente a casa para, a Bela vem com o olho arregalado assim da sala, o Telmo vem, ela começa a tocar teclado no escritório. A nossa casa é invadida pela presença de Deus. Canções novas começam a nascer, porque é um óleo fresco. Sabe o que o Senhor está fazendo hoje? Ele quer trocar o teu óleo. Ele quer trazer um óleo novo. Ah, mas isso aqui eu já fiz. Escute, lembram quando o povo andou 40 anos no deserto em círculos? Eles chegam na primeira guerra de verdade, que é Jericó. O que Deus manda eles fazer de novo? De novo. Só que você fazer uma coisa antiga num tempo novo e num lugar novo é toda a diferença. Às vezes você vai precisar resgatar caderninhos que você tinha, propósito de jejum e oração. Subir o monte de novo, você não sobe mais o monte para orar. O Senhor tem um óleo fresco para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele está falando assim: ei, eu preciso te entregar esse óleo. Eu quero, as mães que estão aqui, levante as mãos. O Senhor está colocando na sua vasilha óleo fresco. Palavras diretivas para os seus filhos e para a sua casa. Eu quero declarar que essas mãos levantadas vai ungir muito Davi. Eu quero declarar que essas mãos levantadas vão reconhecer o novo de Deus e vão ungir muito, muito do que Deus vai fazer de novidade no Brasil e nas nações. Eu declaro que você, como mãe, vai pegar um Davizinho na sua casa e vai dizer: essa canção aqui não pode ficar só aqui. O que você está escrevendo não pode ficar só aqui. O Senhor está te dando graça, em nome de Jesus, nessa tarde. Óleo fresco. Pai, nós pedimos, derrama óleo fresco. Quem sabe esse ano foi um Getsemane tão grande, quanta dor, mas o resultado disso não é morte. O resultado disso não é tristeza. O resultado disso não é o fim. O resultado disso é um novo começo, com óleo fresco sobre você, em nome de Jesus. E ele diz assim: enche uma vasilha vazia. Todas as vezes que Deus enche alguém, Ele vai providenciar aquilo que está vazio para ser cheio. Eu quero declarar que o Senhor está enchendo você. Talvez seu coração está tão vazio, você está se sentindo tão perdida. O Senhor está falando: eu quero derramar óleo fresco sobre você nessa tarde. Óleo fresco sobre a sua vida, com direções novas sobre você. Ah, Jesus, depois do choro vem o óleo. Quando Deus cessa o choro, Ele dá entendimento daquilo que nós devemos buscar. Ele quer começar de novo. Eu escrevi um devocional no meio de um Getsemane. Eu não sei se você é assim como eu, mas quando eu vou dormir ou quando eu estou para acordar, eu recebo direções claras de Deus. Uma das coisas que a gente tem como mulher é mente barulhenta, não é, gente? Eu digo, o meu marido, ele ontem falou uma coisa que eu ri, né? Era 10 horas da noite, estava terminando a mala, eu saí de casa 1 da manhã para pegar o voo lá em Porto Alegre. Eu não ia dormir. Depois de batizar, tarde toda, daí ele assim: amor, arruma a mala, tenta dormir 11 horas, aí tu dorme até 00:30. E depois tu acorda, te arruma e vai. Eu falei: meu querido, como que eu vou conseguir? Mas gente, ele consegue. Não sei se seu marido é assim. Se ele programa no relógio: eu vou dormir 1 hora. Ele deitou, não dá 3 segundos, ele está roncando. Dá uma raiva.
Porque se eu deito, gente, eu fico assim, ai, e se eu perder o voo? E se eu não me acordar na hora que... Não é assim? Enfim. Eu não dormi, agora esqueci porque eu falei isso. Tá, lembrei. Por causa do devocional. E eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, Ele me deu uma direção de um devocional sobre raízes curadas. Aí eu falei, mas como que eu vou escrever esse devocional? Eu estou no meio de um turbilhão de coisa para resolver, para fazer. O Senhor me ensinou uma coisa nesse ano: foco. Nós estamos vivendo um tempo de muita distração. Foque naquilo que Deus chamou você para fazer. Nós temos um ano novinho para começar. Comece esse ano diferente. Comece esse ano hoje já, diferente. E eu escrevi o devocional. E no devocional, Mulheres Enraizadas, existem, dentro dele eu coloquei 4 tipos de mulheres: a mulher espinheiro, a mulher oliveira, a mulher figueira e a mulher videira. A mulher oliveira tem as características. Uma das coisas que eu estudei sobre oliveira, e eu não só estudei, como eu tive a oportunidade de ver, é que a oliveira precisa ser podada. Ela não pode crescer sem ser cuidada. Ela não pode ir crescendo sem mentoria, sem pastoreio. Sabe por quê? A nossa amiga lá, na nossa cidade, lá em Criciúma, tem um sítio. E de repente eu vi uma árvore linda, gigantesca naquele sítio, alta, alta, alta. Eu falei, que árvore, ela tem uma cor diferenciada. Engraçado, eu falei, essa árvore parece tanto uma oliveira. Ela disse assim, é uma oliveira. Eu falei, gente, mas todas as oliveiras que eu conheço são pequenininhas. Até uma criança pega do fruto da oliveira. Como que essa oliveira cresceu desse jeito? Ela disse assim, é porque aqui não tem jardineiro. Ela não foi podada. E agora, a família é bem triste. A gente não alcança os frutos dela. E quando eles caem, já estão podres. E a gente perdeu a oliveira. E a oliveira está lá, sozinha. Lá em cima. Mas quando a oliveira está num jardim, ela é cuidada e podada, todos têm acesso aos frutos dela. Os mais altos, os pequenos. E o Senhor começou a falar comigo, eu promovo as podas. Tem coisa na nossa vida que Ele vai podar, Ele vai cortar. Eu lembro de um dia, eu estava no jardim lá de casa, da nossa casa antiga. O Telmo tinha feito aquele... Ele até já escreveu um livro sobre jardim, né, gente? Ele fazia aquele arbusto pingo de ouro. Ele fazia redondinho. E quando eu fui levar água para ele no jardim, eu vi ele chorando com a tesoura de jardineiro na mão. Eu falei, Telmo, o que houve? Ele falou, Deus está falando aqui comigo. Eu falei, o que ele está falando? Ele está vendo esse arbusto redondo? Eu falei, tô. Olha que lindo esse galho que está vindo. Olha que novo, que viçoso. Olha que galho bonito, que forte. No meio, eu falei, pois é, e o que tu vai fazer? Eu vou cortar. Eu falei, não corta. Mas eu preciso cortar, porque esse galho aqui prejudica o propósito. E ele foi lá e pá. Tem coisa na nossa vida que parece tão bonito, tão bom. Vamos deixar ali, mas prejudica o propósito. Te rouba do propósito. Então uma das características desse azeite fresco é que essa oliveira precisa se permitir ser podada e ser cuidada. Mas quantas de nós não querem mais ser cuidadas porque estão feridas? O Senhor está falando para mim e para você hoje, deixa eu podar você. Pode dar um conselho, não fica triste com as pessoas, não são elas que fecham as portas, é o Senhor. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém, nenhuma influência abre. Mas a porta que Deus abre também ninguém pode fechar.
Vamos lá, para nós terminar. A outra postura, ele fala assim para ele, ó: e vá a Belém. Deus muda geografias. Deus está em geografias. Eu me lembro de anos atrás, eu lembro de 2005, a Vitória tinha 1 aninho. Eu vim para cá, numa das conferências de adoração do Diante do Trono. Não eram feitas aqui, eram feitas no Mineirinho. Eu lembro que a gente foi com o dinheirinho contado para essa conferência. Nós não tínhamos dinheiro para andar de táxi, naquela época não tinha Uber. Nós andávamos de ônibus com o mapa da cidade na mão, porque também não tinha esse negócio de GPS, gente. Olha, há 18 anos atrás. Eu e mais 3 fominhas. Sempre tem as fominhas, não tem, gente? As mulheres são apaixonadas por Jesus. E eu lembro que nós fomos. Num daqueles dias, o Senhor me jogou no chão daquele lugar. Eu lembro que eu peguei uma caneta. Eu comecei a anotar coisas que eu estou vivendo hoje. Porque Deus está em geografias. Aonde Ele se movimenta, Deus falou para Samuel: Samuel, sai desse lugar de dor e de lamento que está aqui. Eu vou te levar para um lugar diferente, onde tem o novo, onde eu vou ungir algo novo que vai revolucionar a história. Você que veio de outra cidade, levanta a mão. Você está carregando sementes aonde você está indo. O Senhor te trouxe para cá, para falar coisas aqui em Belém, na casa do pão, que talvez não falaria lá. Você não sai daqui com mãos vazias, não. O Senhor te enche. E Ele vai mexer na nossa geografia. Eu morei aqui em Belo Horizonte por 2 anos. E eu lembro quando eu vim pra cá, eu falei assim pro Telmo, quando a gente chegou de mudança, arrumamos o apartamento, tô morando aqui. Era um grande desafio, a gente mora numa cidade pequena. Quando a gente chegou aqui, aí que eu fui entender o que era esmagamento. E eu que me achava uma pessoa super esmagada. Ou um lugar que esmagou, que podou, que ensinou. Mas eu estava falando com o motorista que me trouxe. Eu faria tudo outra vez. Para estar nessa geografia. E tantas outras que o Senhor já me levou. Para cumprir propósitos, para viver sonhos. Deixa Ele mexer nas tuas raízes. Deixa Ele te movimentar. E a última lição. Que o Senhor ensinou para Samuel: filho, no meio do caminho daquilo que eu quero fazer, não tente comparar o movimento antigo com o novo. Ele é diferente. Não tente copiar o que passou. Gente, a coisa que mais me entristece hoje que nós estamos vivendo são cópias. Às vezes eu olho para uma mulher que copia, eu digo: Deus, ela tem tanta graça, ela tem algo que o Senhor deu para ela. E eu preciso do que ela tem, que é diferente de mim. Mas às vezes é muito mais fácil a gente copiar um movimento antigo, às vezes não é nem por maldade. Foi isso que fez Samuel olhar para Eliabe. Com certeza é esse que o Senhor quer usar, porque Eliabe se parecia com Saul. Saul ainda estava no coração de Samuel. Porque uma coisa é você parar de lamentar, uma coisa é você sair do lugar que você está, encerrar o ciclo, outra coisa é Deus tirar do seu coração a referência antiga. E o Senhor precisava agora não só pedir para Samuel parar de chorar, mas agora eu vou mudar as tuas referências. Eu vou te mostrar que eu sou um Deus fora da caixa, que eu faço tudo novo, tudo diferente. Glória a Deus por isso. E foi isso que ele fez. Com certeza é Eliabe. E Eliabe, que certo, ele estava com a roupa que Saul usava naquela época. O que Saul usa? Esse aqui eu vou usar também. Eliabe estava pronto. Mas o Senhor fala uma frase para Samuel: olha, não olha para a aparência, porque eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo dentro. Não é ele.
E Jessé foi trazendo todos e nenhum era, porque todos eram parecidos com o movimento antigo. Só tinha um. Às vezes, a rejeição e o desprezo te protegem, sabia? Às vezes é tão bom não ser convidado para aquela festa, ô glória. Às vezes é tão bom não estar num grupo que se nos parece com elas, porque você fica parecido com todo mundo que você anda junto. Escolha bem as suas alianças. Davi era diferente, não tinha panca de rei. O Senhor fala, o coração dele é parecido com o meu. Esse é o rei que eu vou ungir. Samuel deve ficar numa crise. Como assim? Ele não tem cara, ele não tem corpo, ele não tem jeito. Mas é ele. Vocês lembram do tanque de Betesda? Você sabia que o tanque de Betesda ele é muito perto da Via Dolorosa? Ali na Via Dolorosa você tem uma porta escrito assim, ó, Betesda. Quando você chega lá é o tanque original. Jesus chega no tanque de Betesda, tem 5 pátios, é enorme. Eu vi lá em Israel. Tem um paralítico que havia 38 anos, não andava. Jesus chega do lado dele e diz assim, filho, o que é que você quer? O que é que você precisa? Ele falou, olha, você quer ser curado? Mas todas as vezes que o anjo lá agita a água, eu não tenho ninguém que me leve lá. O Senhor Jesus fala algo para ele assim, levanta, pega a tua maca e anda. Betesda significa casa da misericórdia, a casa da bondade. A igreja é essa casa. Mas muitas vezes, como casa da bondade e da misericórdia, estamos dependentes de movimentos. Não, Deus só vai me destravar numa conferência. Deus só vai fazer quando aquela ministra lá ministrar. Mas eu vou dizer uma coisa, Jesus está chegando do lado de muitos paralíticos e eles não vão precisar de ministros, de conferência, de ninguém mais. Jesus está chegando para dizer assim, ó, levanta e anda. Você vai ver curas milagrosas acontecendo. Escute. Eu e o Thelma estamos assustados. Bom, domingo, contar desde o começo, estou lá no culto, chega um menino e diz assim para mim, preciso conversar com você. Eu falei, olha, você pode conversar com meu marido, nós temos uma postura, o Thelma não atende mulheres e eu não atendo homens, por proteção, precaução, cuidado. Aí ele falou assim, mas o que eu tenho que falar para você é um assunto de mulher. Eu falei, piorou. Eu disse, eu não trato com você sobre isso, fale com meu marido. E ele saiu triste assim, e eu falei, não vou conversar com homem. De repente Thelma chega para mim, amor, tu não sabe o que está acontecendo. Eu falei, o quê? Uma menina que se veste de menino disse que Jesus tocou ela e ela não quer mais ser esse menino. Toma hormônios masculinos há muito tempo, ela quer voltar a ser a menina e ela vai te procurar para conversar contigo. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui desesperada, cadê? Achei, vem cá. Aí foi assim, me perdoa, meu marido me contou agora a história, depois do culto nós vamos conversar. Falou, tá bom. Mas você vê assim, um menino. Depois do culto sentou, e o pessoal da igreja passando assim, ó, tipo assim, ela não conversa. E até uma amiga minha chegou e falou, daí garotão? Eu, falei, abençoada do Senhor. Mas enfim, é um menino, né? Estava vestido de menino. E olha o que ela me disse. Eu tomo hormônios há anos, já tive relacionamentos. E ela falou, e eu comecei a vir na igreja, vocês nunca falaram nada para mim, mas Jesus falou para mim, eu não te chamei para ser esse menino, eu te chamei para ser uma mulher. E sabe o que aconteceu? Olha isso. Eu estou mudando meus documentos, já mudei. No Instagram já está o nome
de menina, de mulher. Os amigos do trabalho falaram assim: essa igreja está acabando contigo, porque eles te obrigaram. Ela falou: aí é que tá. Ninguém falou comigo, eu não precisei descer numa água agitada, porque o próprio Jesus chegou e disse para mim: pega a tua maca e anda. É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele está fazendo. E ontem, por isso também que eu tinha que estar lá, ela se batizou. E ela disse assim: gente, todo mundo no batismo meio disperso lá, as pessoas. E ela parava assim, botava a mão na piscina, olhava, pensava. Getsemane. E quando ela foi se batizar, a gente foi batizar, ela falou assim, ela estava com roupa masculina, e ela disse assim: aqui morre o fulano, que era o nome que ela usava, e lá daquele banheiro vocês vão ver nascer uma mulher. Eu trouxe roupa de mulher, eu vou sair daqui de mulher. Coisas que só Deus faz. Deus está fazendo algo novo. Não dependa de movimentos, deixa o céu fazer. Não olhe para o movimento antigo, deixe Ele trazer óleo fresco, coisas novas. O Senhor hoje quer, sabe o que? Ressuscitar a tua fé, te levantar desse lugar de desânimo, porque Ele está prestes a fazer algo novo. Fica de pé. Ele quer secar as tuas lágrimas nessa tarde, encher a tua vasilha de azeite, mudar a tua geografia, mudar a tua perspectiva. Ele não faz aquilo que a gente quer que Ele faça, Ele faz aquilo que Ele precisa fazer. Essa tarde eu vi um chamado aqui. Eu vi o Senhor ungindo os seus Davis e reposicionando os Samuéis que estão aqui. Se Samuel não para de chorar, não tem Davi que seja levantado. Muitas mães estão dentro de casa na depressão, enquanto seus Davis estão escondidos. Deixa eu te falar, deixa Deus te curar. Tome uma atitude, se levante, ajude, peça ajuda, busque ajuda, se trate. O Senhor pode te curar milagrosamente, você pode receber tratamento. Mas deixa o Senhor fazer algo novo através de você, encher você de azeite. Eu quero orar por você nessa manhã, essa tarde. Eu quero fazer um rebuliço aqui. Se essa palavra te pegou de jeito, tipo essa palavra, eu quero que você venha aqui, eu quero orar com você aqui na frente. Vamos dar um jeito aqui, não sei como, no meio desses posicionadas aqui, ó. Vem, nem que você fique no corredor. Vai descer um óleo aqui hoje, uma unção fresca aqui sobre você. Isso, isso. Óleo fresco, aqui na frente ainda tem lugar, ó. Isso. Isso. Deixa Ele fazer. Ah, Davizinho, Deus estava há tanto tempo te procurando. Samuel, Samuel, você é profeta, filha. Por que que você está lamentando tanto? Por que, filha? O Senhor está arrancando desânimo nessa tarde. O Senhor trouxe aqui para achar você. Tem mulheres aqui, escute o que eu vou dizer, que você está muito mal. Você está num desânimo, só que você não quer demonstrar para as pessoas da sua família, ali na sua igreja, porque você é o tipo de mulher forte, que você dá conta de todo mundo, você ajuda todo mundo, mas você está destruída por dentro. Você não quer preocupar as pessoas da sua família, os seus amigos, seu marido. Você não vai dizer, você ainda diz: imagina se eu vou sobrecarregar os outros com as minhas dores. Deus te achou aqui nessa tarde. Deus te achou aqui nessa tarde.
A Bíblia diz assim: se você ferir o pastor, as ovelhas vão dispersar. O inimigo tem ferido os pais, as mães, para que os filhos estejam dispersos. O Senhor está te curando. Um óleo fresco está descendo aqui hoje, de cura. Mas não só de cura, um óleo que vai reposicionar você. Dias de jejum te esperam. Dias que você vai ficar trancada, jogada no quarto, na sala, e a presença de Deus vai vir como uma cachoeira na sua vida de novo, enchendo você, renovando você. Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Ministro nenhum, pastor nenhum, mulher nenhuma pode fazer isso. Derrama a tua unção nesse lugar, derrama a tua graça. Eu declaro óleo fresco, renovo do Espírito. Comece a ser cheia do Espírito Santo. Mais, cheia dele. Isso, Deus, traz renovo. Desencaverna os profetas aqui, Senhor. Enche. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao rejeitado: eu sou escolhida desde a fundação do mundo. Uma nova história, um novo tempo. Uma das coisas, Deus vai transformar a tua linguagem. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você está muito mal, que você está muito fraca. Você não vai dizer mais isso não. Você vai dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não vou retroceder. Ele é comigo. Uma injeção de ânimo sobre você. Seja tocada, seja alcançada nessa tarde. Seja cheia. Você pode levantar os braços mais altos que você puder, como alguém que se rende, e diga assim: eu me rendo. Eu me rendo. Eu não vou recalcitar quanto teu aguilhão. Pode me podar. Diz isso para ele. Pode me podar. Eu não vou fugir daquilo que o Senhor tem para mim. E eu recebo nessa tarde óleo fresco. Isso, olha o refrigério que está vindo. Isso. Mais. Isso, olha o refrigério. Isso, seja renovado agora. No poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno. Ele é digno. Exaltado. Nós te amamos. Nós te adoramos, Jesus. Que Deus abençoe.